Sejam muito bem-vindos a mais um @UVP, o seu podcast sobre o quê? Essa coisa maravilhosa que é o agronegócio. Hoje nós temos o prazer inenarrável de receber o Felipe Pessoa, formado pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, especializado em projetos, processos e gestão empresarial, consultor técnico comercial pleno pela Zoetis e responsável por estratégias comerciais, desempenho de processos e expansão regional. Filipão, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Rapaz, eu que agradeço. Vou usar das suas palavras e fazer as minhas. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Aí é inenarrável, imensurável, irreparável. O homem aumentou bastante o negócio. Mas muito obrigado, tá, por estar recebendo a minha pessoa aqui. Eu fico muito feliz aí, até pela indicação do Rafa aí para vocês. Uma satisfação imensa estar podendo compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho de quem eu sou, do que eu faço. Você já quase resumiu aí, tudinho. E a pressão de seleção aqui tá bem alta, né? A régua aqui tá bem alta. É o Digão da BS, é o Dani, é o Prachetes. Pô, maravilha ter me chamado aí pra estar fazendo parte dessa seleção aí. Que é isso? Muito bem-vindo aí, cara. Edson, bem-vindo de volta. Bem-vindo aqui, ó. Agora a Lisa voltou. Demorou aqui, uns 8 meses de férias, né? Que vocês perceberam aí. Apresentei o programa sozinho ali, o Giro do Agro ali, ó. Triste, descaído. Pensando, pô, agora eu vou estar de volta. Alan também. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Seja bem-vinda de volta, Lisa. Obrigada. É um prazer inenarrável estar de volta nesse programa maravilhoso. Filipão, pra gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você que era do direito e como eu, veio pro agro. Como é que foi isso aí? Pô, que legal. É uma história muito interessante, curiosa, né? Pra mim, né? Eu sempre fico me parando, pensando, até converso lá com minha esposa lá em casa. E a gente fica trocando essa ideia. Mas, diferente de muitas pessoas, né? Que começa trabalhando no meio agrário, eu não vim de uma família que trabalhou com roça a vida toda, né? E não tive tanto esse contato com fazenda, lavoura, para falar assim, putz, fez as escolhas da vida baseado no que a família já fazia. E ela já me apresentou, né? Eu fiz uma pequena introdução, mas eu sou zootecnista hoje, né? Pela Universidade Estadual de Goiás. Minha trajetória, ela inicia lá atrás. Minha família, parte de pai, tem muito contato com a parte do direito. Todos da minha família de parte de pai são concursados. E na parte da minha mãe são todos comerciantes, vamos falar assim, né? Tem uma veia bem comerciante, todo mundo seguiu alguma coisinha para vender e por aí vai, né? E eu sempre tive contato desses dois lados, né? Isso fez muito parte do meu crescimento. Eu tive esse envolvimento tanto da parte de lá quanto da parte de cá. E isso foi criando valores e princípios na minha vida. Bom, e seguindo, sou nascido em Goiânia. Morei em Goiânia até os 9 anos de idade. E aí, por algumas situações financeiras, tive que morar em Brasília com a família do meu pai. Meu pai e minha mãe são separados. O meu pai... E lá eu comecei a ter o contato com o pessoal que fazia direito, né? Que fez direito e são concursados, né? Às vezes vai estar muito repetitivo isso aqui, mas vai vindo o que tá vindo na mente aí. Mas... E aí foi a parte do meu amadurecimento maior, né? Vamos falar assim. Mesmo eu tendo o contato que eu tive aqui em Goiânia, a estruturação da adolescência foi em Brasília, né? Dos 9 aos 15 anos eu fiquei em Brasília. E aí, depois dos 15 anos, eu voltei para Goiânia, né? E terminei aqui o ensino médio com 16 anos. E aí foi aonde eu parei e me perguntei o que eu vou fazer. Muito novo, imaturo, invocado ainda muito em festa, né? Solteiro ainda. Então aí, cara, puxa, 16 anos tinha barriga verde de tudo, né? E aí para onde eu vou, teste vocacional nem sabia que existia. E aí fui conversando com meu pai, minha avó, né? São pessoas muito instruídas, minha mãe. E fui fundamentando o que seria da minha vida. E meu pai falou assim, cara, faz direito, direito é concurso, ou senão você faz medicina, que medicina é dinheiro. De duas, uma. De duas, uma. E assim, não queira ser igual ao seu pai. Meu pai é formado em educação física, só que hoje ele é concursado da Secretaria de Educação de Brasília. Então, acaba que do mesmo... E ele é casado com o promotor de justiça. Então,
acaba que, de toda forma, o assunto sempre voltava. E aí, fui decidindo, fui fazendo N vestibulares e nada vinha na cabeça, até que ainda fiquei 1 ano e meio sem fazer nada, né? Então, com 17 anos e meio, vamos falar aí, no começo dos meus 17 anos e meio, eu passei em Direito na PUC. Aí fui fazer Direito lá, fiz um semestre, né? Inclusive minha prima também, fizemos juntos, só que aí eu cheguei no primeiro semestre, me dei muito bem, me adaptei muito com o curso, né? Até por causa do vocativo, comunicativo e tal, eu acredito que isso aí poderia, futuramente, se eu formasse, talvez seria um diferencial. Um diferencial e uma skill minha aí futura que poderia entregar alguma coisa futuramente. Enfim. E aí, findou o primeiro semestre, eu falei, putz, aí eu voltei lá no agro na cabeça, né? Lembrei, depois que eu voltei dos 15 anos, né? Festa demais aqui, envolvido demais com pecuária, pessoal do meio sertanejo, indo em fazenda de amigo, chácara de amigo. E aí eu fui aliando aquilo ali, voltou toda a parte do agro na cabeça. Eu falei, cara, será que se eu formo para direito, eu mexo com direito agrário? Porque, cara, é uma área que é carente, né? A gente vê que tem uma carência muito grande. Mas e se eu fazer o que eu gosto? Será que o negócio do campo vai alimentar mais o que eu gosto, né? Aí eu liguei na minha família, falei assim, ó, vou fazer o que eu gosto. Deixa eu chegar o rei aqui e tentar alguma coisa. Só que já tinha uma ideia totalmente enrijecida. Eu já estava dentro da faculdade, já tinha um negócio totalmente sustentado na cabeça dos meus pais, né? Falei, não, vai formar em Direito, vai ser um concursado, vai ser um baita advogado, que Goiânia tem muito advogado, Quase né? nada. Quase nada, né? Aqui, Ave Maria. E aí, cara, foi difícil. Aí chegaram todo mundo em mim e falou, ó, se você quiser fazer o que você quer aí, você passa numa faculdade pública, porque se for faculdade particular, a gente não vai pagar. Aí, dito e feito, eu peguei e passei na Universidade Estadual de Goiás, né? Fui estudar lá, eu tinha optado por zootecnia ou agronomia, né? E aí, minha primeira opção eu passei em zootecnia. É um dos cursos mais antigos que tem no Goiás, né? Em São Luís de Montes Belos. Hoje, a zootecnia da Universidade Estadual de Goiás, ela tem 25 anos. Acredito que a primeira é a PUC, aqui no Goiás, com um curso mais antigo. E daí eu fui criando vínculos, né? Com o curso. Ali foi o primeiro passo de tudo, conhecer e saber o que eu faria, porque afinal eu não tinha contato familiar, não tive toda estruturação familiar rural, não tive nada disso, nenhum contato. Eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Entrei no curso, né, e não sabia se eu achava interessante ou não, só passei, né? Mas o que eu mais achava interessante de tudo, em questão da zootecnia e da agronomia, era a questão de conta. E o tanto que a tecnologia estava avançando anos-luz nesse negócio, né? Nesse negócio de zootecnia, de agronomia. E aí, cara, eu cheguei num time que eu precisava me alimentar, né? Alguma coisa eu tinha que fazer. Estágio, tinha que procurar alguma coisa para fazer, senão eu não ia aprender nada. Ia ficar só um cara cru que fez uma opção aí só pelo gosto. Mas gosto não dá dinheiro. Esse ponto é importante. Né? Beleza não põe na mesa. Sonho não paga conta, né? Sonho não paga conta. Sonho não paga conta. Não é à toa que vocês antecipam o sonho da galera, né? Essa é a ideia. Pois é, e aí... No primeiro semestre eu não fiz nada. Fiz nada na faculdade. Ixi, fui chulo, vamos falar assim, fiz nada, só aproveitei mesmo de festa, calorada e tal. Aí do segundo semestre pra frente eu tive muita gente me engajando, né? Pô, você precisa de um estágio e tal, porque a galera viu que eu não tinha tamanho contato com o agro, né? Aí minha avó em Brasília, ela tinha uns contatos muito fortes, o Roriz era ainda vivo, Joaquim Roriz, ali em Lusiânia. E aí eu fiz o meu primeiro estágio no segundo semestre da faculdade, foi na Fazenda Palma. Aí o meu primeiro contato foi com uma coisa que eu quase não trabalho hoje, que é a bovinocultura de leite, né? E, putz, numa fazenda que na época era de extrema tecnologia, era freestyle na época, era um negócio totalmente desenvolvido. Eu falei, cara, eu tô numa fazendona aqui, entrei... na cara e na coragem. Apanhei também igual um condenado.
que a turma que coordenava a fazenda era gaúcho, cara. Nossa senhora, então é uma turma que entende demais de leite. É uma turma que, nossa senhora... E não tem preguiça de trabalhar. Não tem preguiça de trabalhar e também não tem preguiça de deixar os outros ficar à toa. Todo tanto que eles puderem colocar a gente pra aprender, cara... Eu acredito que vai muito da cultura, né? Do gaúcho, né? Da turma do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim. E aí foi tomando gosto, foi tomando rumo... o leite não me chamou tanta atenção na época, e aí no meu segundo semestre eu acabei sendo voluntariado de iniciação científica na faculdade com o professor Rodrigo Zaiden, na parte de melhoramento genético animal. E aí eu fui desbravando o melhoramento genético daí pra frente. Aí envolvi em algumas empresas como a Destaque Assessoria Pecuária, que é do Rafael Mazão, hoje lá de Uberaba. A empresa ainda é ativa, o cara é fenomenal, não tenho nada a falar dele, somente elogiar, ele é um cara extra, foi o cara que me fundamentou para o mercado. Além dos valores que eu já tinha familiares, foi o cara que me fundamentou para o mercado mesmo de vez, me mostrou o que eu precisava fazer. E ele falou o principal, relacionar com gente. Então, era mexer com pessoas, era networking o tempo todo, conversar com pessoas, interpretar as pessoas, né? Para falar o que elas precisam escutar. E aí, de resto, foi indo. Enfim, aí terminamos a faculdade, nessa parte do melhoramento, parti para a área de gestão, né? De gestão na pecuária, né? Não no agro, na parte da agricultura, sim, na parte da pecuária, que era um negócio que realmente precisava ser desenvolvido. Era um negócio que estava carente e está ainda, né? A gente vê que tem muitas tecnologias que estão dentro do Brasil e dentro do mundo que não chega, né? Há muito tempo e os caras não adotaram ainda. Esses dias a gente estava estudando a parte de reprodução mesmo, até vi o Diegão vindo conversar aqui com vocês e eu não sei se ele falou esse número para vocês, mas hoje é em torno de 27% das matrizes que tem dentro do Brasil que são inseminadas, o restante ainda passa tudo por monta natural. É muita coisa. Caramba, é bem... É muita coisa em monta natural, é muita pouca coisa na inseminação. É um espaço muito grande a ser explorado, né? Então você imagina todas as outras tecnologias. Se uma tecnologia que é muito operacional... Que é o mais básico ali pra começar. Que é muito operacional, tá ainda desenvolvendo, imagina um negócio que não é operacional, que é tecnológico, até o produtor arcaico entender, né? Vamos falar assim, implementar dentro da fazenda dele. E aí, cara, foi um negócio que foi desbravando. Foi abrindo meus olhos, foi clareando mais ainda e brilhando os negócios para mim. Falei, cara, é misturar com gente, mexer com gestão. E aí eu parti ainda, continuei nessa parte de gestão. Eu tenho um familiar distante que tinha uma empresa aqui que chama Biox, Pecuária Moderna. Ele trabalhava na parte de consultoria, muitas fazendas no Pará, Tocantins, lugares mais precários. E começou a trabalhar o Berrante, né? Que é um software de gestão pecuária. Por enquanto eu não sabia de nada, né? Que existia, não sabia que existia Multisoft. Como eu falei para vocês no começo, não era um cara que teve esse contato, né? Talvez as pessoas que já participam desses negócios de fazenda, né? Antigamente, já tinham contato com algum tipo de software, né? Mas eu nunca tive contato com nenhum tipo de software de gestão, até encontrar o Berrante. E aí fui me desenvolvendo nessa área de gestão. Eu treinava muitas fazendas online, cara. Já era um negócio já via vídeo chamada, não tinha nem pandemia na época ainda. Então o negócio assim, um cara que tava visionário, né? Falou, eu não vou gastar tempo com uma pessoa na fazenda, sendo que eu posso fazer isso via videochamada, via videoaulas, que foi o que foi criado. Mas também por motivos pessoais, segui outro caminho, fui para a área de genética novamente. Aí, voltou para genética? Voltei para genética. Aí fui trabalhar na NCP, trabalhei como autônomo, como indicação do Rafael Mazão. Foi um ano assim que eu não consegui encontrar tanto caminho, né? Porque, pensa bem, eu nunca tinha trabalhado no mercado sem ser CLT, né? E começar tudo do zero, não tinha carro, não tinha... Mesmo não tendo um pingo para dar água, eu já morava sozinho. Então eu tinha que arrumar um jeito de continuar me sustentando, né? Eu não podia deixar travar esse caminho. Eu já tava muito à frente. Mas
Não consegui desenvolver tão bem na NCP, mesmo assim não desisti. Foi continuando, né? E o segredo era sempre o mesmo. A gente sempre via que o segredo estava em gente e negócio, gente e negócio. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na distribuição da MSD, né, que é a Merck Sharp Dome, que é uma empresa de saúde animal. Foi aí onde eu comecei o meu vínculo, que é até uma história curiosa para todo mundo, né, que é uma empresa de parasitologia, coisa que eu menos gostava na faculdade. O que é uma parasitologia para quem é de casa? Então, a parasitologia é todo aquele ser vivo que consome do organismo de outro animal, né? É aquilo que vive do organismo de outro animal ou ser vivo. Existem as plantas que são parasitas, existem os vermes parasitas, existem carrapatos parasitas. Tudo isso é considerado um parasita. Existe os parasitas... Aí, para o mundo animal, existem os parasitas internos e os parasitas externos, né? E todos esses afetam a cadeia de produtividade da vida do animal. Eles atrapalham todo... É porque assim, a vida produtiva do animal, ela é constituída de três bases, três pilares basais, que a gente fala, né? Que é saúde, reprodução e nutrição, né? E aí na reprodução tem vários outros fatores, né? Tem genética, tem 1 milhão de outros assuntos. Mas a gente engloba tudo na reprodução, que é o segmento da vida, né? Bom... Se a saúde está afetada, num desses 3 pilares aqui, com certeza esse animal não vai estar produzindo 100% do que ele poderia produzir. Então é isso que o parasita faz, atrapalhar uma vida 100% produtiva. Entendi. Enfim, aí eu falo para todo mundo, né, cara, foi para um mundo que eu menos gostava na faculdade. O professor Oswaldo vai lembrar aí de mim porque eu fiz a matéria dele umas 3 vezes, né? Então... Parece rendeu na faculdade. Eu fiz a matéria dele umas 3 vezes. E, cara, é curioso, porque assim, sabe o que eu mais vejo hoje? Fala assim, puta, eu posso não ter dado atenção na faculdade, mas hoje, trabalhando onde eu tô hoje e trabalhando onde eu comecei há 6 anos atrás, né, no mundo de saúde animal, fala assim, eu aprendi tudo que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi dentro da empresa. Eles me muniram de conhecimento em parasitologia, em vitamínicos, nossa senhora. Então, assim, eu vim munido demais de formação, né? Depois da MSD, fiquei 1 ano e meio com eles, eu passei a trabalhar com a Zoé de Saúde Animal, que está há 7 décadas aí no mundo, é uma empresa que está dentro do top 100 empresas do mundo também, hoje considerada aí a maior empresa de saúde animal também, no mercado, e tem só crescido cada vez mais. Uma empresa hoje de capital aberto, né? Há 11 anos atrás era uma empresa que era vinculada à Pfizer, né? Saúde humana, assim como a Merck ainda é vinculada à saúde humana, e teve o IPO da empresa em 2013, né? 11 anos, 2013. E aí, estamos seguindo, forte, firme. Essa aí é a minha caminhada. Não deixei vocês falar 1 minuto, viu? Vocês também. O podcast é seu. Para com isso. Uma dúvida. Em toda essa trajetória, né? Até quando parte do direito e tudo mais, o que você levou, que você pode dizer assim, como maior aprendizado para alguém que está num período agora de faculdade, alguém que acompanha a gente aqui, que está entrando, seja em veterinária, seja em zootecnia, em algum outro ramo? O que você poderia dar de conselho para essa pessoa de acordo com a sua trajetória? O que você poderia facilitar na vida dela? Cara, se divirta, mas também não esqueça que você precisa estudar e conhecer gente. Precisa estudar e conhecer gente, cara. Não tem jeito. Você se relacionar com as pessoas certas sempre vai te empurrar para frente. Eu tenho o professor Rodrigo, ele foi meu orientador a faculdade toda depois do meu primeiro semestre. E ele falou uma citação de um livro, cara, que me marca até hoje, que você é a média de 5 pessoas que você anda. Então, se você tá no meio de bandido, você vai ser considerado bandido. Entendeu? Então, se você se relacionar com gente grande sempre vai te empurrar. Eles nunca vão querer alguém perto deles que esteja abaixo deles. É isso que a gente tem que entender. Então, e isso, cara, a gente precisa ter alguma coisa para vender para essa gente grande. E o que a gente vende? O conhecimento. Se a gente não tem nada igual eles, né? A gente tem que vender alguma coisa que gere ganância neles.
né? Então, era o conhecimento. Estuda, cara. Estuda, vai atrás, procure pessoas certas, se relaciona com a pessoa certa, não deixa de conhecer todo mundo, né? Faz bem você conhecer pessoas ruins também, faz bem pra vida. Eu acho que isso é um conselho que todo mundo que estudou na faculdade pública dá, né? Ou, acho que na particular também, né? Que é aproveita os primeiros semestres, não deixe de estudar, não deixe de passar nas primeiras matérias para não travar seu curso e tudo mais. Mas aproveite os primeiros semestres. E um ponto legal também é que muito da sua área de formação, do que você vai transformar, né, são pessoas que aproveitam com você. Provavelmente você deve ter conhecido os seus que trabalham hoje na área contigo que tava ali numa festinha ou outra, na calorada ou outra. Então, assim, é um meio de você conhecer pessoas também, né? Relacionar com gente ali e ter esse conhecimento. Acho bem legal essa parte. É uma construção, né? A pessoa não pode, né, deixar de se relacionar. Ela tem, igual eu falei, né? Pessoas ruins também fazem parte de uma construção, de uma estrutura, sei lá, como que eu posso batizar o nome, né? Vamos falar, uma estrutura social, né? Uma estrutura social. Acho que todo profissional hoje, né, que tem passado uma graduação ou outra, o principal networking dele, digamos assim, tá lá dentro ou veio de lá, de uma indicação ou de outra, né? Então você ter desde o início, assim, essa relação interpessoal de você se conectar com uma pessoa, se conectar com outra, te ajuda muito, né? Não que você tem que ser aquela pessoa interesseira e tudo mais, mas assim... mas tem que ter interesse também. Tem que ter um pouco ali também, é fato, né? Mas que você consiga ter essa conexão, porque é um ponto legal que você falou, né? Isso é uma média das 5 pessoas que você anda. Realmente, quando você vai parar ali pra pensar o grupo de pessoas que está ao seu redor, né? Você tem que ser pelo menos a média, né? Ou se esforçar pra ser ou chegar a passar, né? Tem um ponto legal, você comentou pra gente, né? Que você hoje, e falou aqui um pouco antes, você hoje é um zootecnista de gente, né? Como é que se encaixa assim? Eu sei que é mais difícil lidar com gente do que com bicho. Eu sei que é bem mais difícil. Mas por que você se encaixa mais nessa situação hoje, dentro do seu trabalho e tudo mais? Qual que é o ponto em que... qual que é o ponto de chave, assim, pra você se encaixar nisso? Cara, legal. Muito curiosa a sua pergunta, porque, assim, todo mundo que tá formando na área agrária tem uma vontade, né? É uma vontade imensa de ser um consultor técnico, uma vontade imensa de, nossa, eu vou trabalhar só com bicho, mas acaba esquecendo que o cara que paga o dinheiro... Não é o bicho, Não é o bicho. Não é o boi que vai te pagar, né? O boi só paga dinheiro pro dono do boi. Na hora de morrer. Entendeu? E a galera começa a esquecer disso. E aí a falta dessa ideia, a falta desse pré-requisito de não colocar isso na sua vida profissional, acaba afastando muita gente do mercado. Tem gente que se encontra em outros mercados e tudo mais. Vou dar um exemplo. Nós somos 30 formados lá e eu vou falar que, sei lá, 20% desses 30 aí hoje atuam na área. Caramba. Entendeu? É muito pouco. Alguns foram para outros cursos, né? Alguns foram mexer com outras coisas, né? Eu te dei o exemplo aí do cara que foi para L'Oréal, né? Enfim. Mas, cara, quando você sai formado, seja qualquer curso, agrônomo, zootecnista, médico veterinário, técnico em zootecnia, técnico em laticínio, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Você tem que saber como vai conversar, quais são os perfis que você tem que adotar, quais são as personalidades que você tem que ter durante um tipo de conversa, né? E o final disso tudo é uma venda. Você vai vender seu serviço, vai vender seu produto, você vai vender alguma coisa para esse cara. Mas você tem que entender ele primeiro, você tem que entender a dor dele. Não é só chegar e oferecer, né? Então, eu acho que é isso que é ser zootecnista de gente, entendeu? O bicho, ele vai ser o valor final, você vai dar o brilho final no bicho, né? O animal, você vai lá e vai fazer assim, agora eu vou fazer com que o tesão do cara vai lá em cima, o tesão do dono vai lá em cima, porque eu vou mostrar pra ele que o negócio que ele comprou vai se concretizar. Entendeu? É a mesma coisa do cara que trava o boi na bolsa, né? Vocês estão concretizando um sonho dele. Se a arroba fechar 310 e vocês travaram 330, ele não tá ganhando? Tá ganhando bem. E aí tá feliz da vida. Então no final é uma coisa interessante, né? Então, quando a gente olha para produto, né? O seu produto é o melhoramento do boi. Vamos lá.
Esse é o ponto. Certo. Só que quando a gente vende o produto, na verdade, a gente não tá olhando pro produto, né? Essa é uma coisa interessante. Mesmo um exemplo de um produto normal. Se eu vou vender uma televisão, eu não tô vendendo, eu não tenho que focar na televisão, tenho que focar no resultado da televisão, no bem-estar da pessoa. Então é relacionamento, no final das contas. Porque o produto é ruim. Quando eu digo produto ruim, eu tô falando que focar no produto não quer dizer muita coisa. Se eu quero comprar, por exemplo, esse microfone, eu não tô focando no microfone, eu tô focando no que o microfone vai gerar. É isso aí. Por exemplo, no quanto sua vida vai ser melhor com o microfone. E isso tudo é só relacionamento. Não é, a venda nunca é um produto. Então, tem gente que vende o serviço, né? E o serviço como produto serviço, né? Tá focado ali, ó, o que ele vai melhorar na fazenda e tudo mais. Mas a venda é muito mais complexa. O produto em si é muito mais relacionamento do que um objetivo físico final ali no final. Quando a gente vai pro Red, não é sobre travar. É sobre segurança, é sobre o cara dormir bem, é sobre o cara ter um planejamento. Então é sobre essas coisas que vão além do produto ou do serviço. E se você está situado numa área do agro que não é fácil de você ter aquele contato, né? A gente teve até um exemplo aí que a gente deu mais cedo aqui, mas é mais difícil você trazer isso. E cara, quando você foca só no produto, né, esquece, né? Você não abre o rapó, você não abre o processo, não consegue ter o contato, e você não consegue, consequentemente, vender também. Com certeza. E assim, eu falo diariamente isso aí. Nem tudo que o cliente pede é o que ele precisa. A gente precisa falar. Entendeu? Então, assim, o cara tem que se conectar com aquilo que você vende, com aquilo que você oferece de uma forma muito grande. Ele não pode só conectar ali só na primeira parte. Ele tem que ter várias conexões. Ele tem que ter... E isso é gerado com as expectativas. Cara, você vai comprar hoje, daqui 100 dias você vai ver tal resultado, daqui 300 dias você vai ver tal resultado, e aí daqui 400 dias, quando você abater, nós vamos ver um resultado de todo esse processo. Entendeu? Então, é isso que o cara quer entender. E muitas vezes o bicho não vai falar. O bicho... O animal, ele é um ser senciente, ele só reage a reações. Então, se você der uma porrada nele, ele vai te dar um coice, né? Ele não vai falar, tira a mão daí, né? Por que você fez isso? Entendeu? E também não vai falar pro dono dele, pro tutor, que assim, eu tô precisando de um antiparasitário, cara, eu tô precisando de uma nutrição melhor, claro, eu tô precisando de um eletrolítico. Não. O cara precisa ver, avaliar e brifar o que ele tá vendo ali e depois falar, eu preciso realmente daquilo ali que o menino falou. Ou senão, se o cara tiver as conclusões dele próprio, se ele for curioso, porque hoje o celular, tablet, computador, é uma máquina de resposta. Nós temos inteligências artificiais aí que se você jogar uma estrutura, um prompt de comando de uma vida do animal, com certeza ele vai mandar. Esse animal precisa disso, daquilo. E eu acredito que os próximos passos das empresas do mercado do agro é investir nisso aí. Então, uma questão, o que você vê hoje, cara, que muita gente talvez, que seja da pecuária ali, não tá fazendo e que poderia fazer? A gente tá falando antes de começar aqui sobre a FIV, né? E, por exemplo, apesar de ser uma revolução que aumenta muito operacionalmente a produtividade e tudo mais, não é todo mundo que tem até hoje. Além da FIV, o que mais você vê aí que é fácil de mudar? Quando eu digo fácil, pelo menos assim, não é tão trabalhoso quanto parece. E que você vê aí algumas pessoas na pecuária que não tem. Ai, cara, é muito difícil essa pergunta porque existem várias tecnologias no mercado que estão fáceis de ser adeptas, né? Elas estão aí... pelo menos para você conversar e entender o que ela vai mudar dentro da sua fazenda, né? Mas eu acho que hoje para começar qualquer atividade dentro de uma fazenda, uma atividade pecuária, agrônoma, enfim, o maior investimento que você tem chama-se capacitação técnica de pessoas. Eu acho que é a maior tecnologia e é o investimento mais difícil a ser feito dentro da fazenda, entendeu? Cara, e quando a gente fala de capacitação técnica de pessoas, eu falo até do próprio líder, patrão, né? O dono da fazenda, ele precisa entender o que os funcionários dele precisam para trabalhar mais, né? Para gerar mais resultado, né? Eu vou falar uma outra citação de um livro aqui, que é um livro que me marca muito, que é o do Sean Hector, que é o método Harvard de ser feliz, né? E dentro desse livro, cara, ele fala um negócio que me marcou depois que eu li ele e que eu vejo que é extremamente importante, né?
não é o sucesso que traz a felicidade, né? É a felicidade que traz o sucesso. Então, o cara sendo feliz dentro da sua propriedade, o cara sendo feliz fazendo o que ele faz, com certeza você vai ter mais sucesso no seu negócio, né? E aí, quando eu falo de felicidade, engloba muita coisa. Até mesmo, por exemplo, se eu sou um dono de fazenda e eu vou ofertar para um funcionário um banheiro, eu quero um banheiro limpo, porque quando eu estiver lá junto com eles, eu quero utilizar aquele banheiro. Exato. Só que muitas vezes você chega numa fazenda, putz, um banheiro horrível, decaído, um vaso quebrado e tal. Você acha que aquilo ali motiva alguém a trabalhar? Entendeu? Então, assim, o cara já pensa desse jeito. Usar aquele banheiro ali, não tem nem jeito de eu tomar um banho e ver minha esposa chegar em casa, o cara já chega cansado, chega sujo. E aí ainda não tem... Entendeu? Então, assim, são recursos, né? Recursos que fazem parte dos processos que projetarão o que aquela fazenda... vai entregar no final. Bom, então é isso, cara. Você me fez a pergunta, eu acredito que eu até aprofundei um pouco mais, mas eu acredito que o maior investimento a ser feito dentro da fazenda hoje nem existe tanta tecnologia. É pessoas mesmo. Pessoas mesmo. Cara, isso é interessante porque não precisa, são grandes mudanças, na verdade, quando a gente olha para o quanto pode melhorar a vida de alguém dentro da fazenda com pequenas coisas. É isso. Então, por exemplo, você falou a questão do banheiro, mas tem muitas coisas de detalhes ali do dia a dia. A gente teve quem que veio aqui que falou do... Foi o Ricardo. Ele falou, teve uma escolinha do... A escolinha das vacas. Foi o Paulo Afonso. Que ele passa as vacas, primeiro passa as vacas por dentro do curral, sem nada. Isso. Aí depois passa travando e depois passa pela ordenha. Para elas se acostumarem a passar pela ordenha sem ficarem muito nervosas. Ou seja, desde bezerro ele vai treinando para passar, porque quando não precisa gritar com a vaca, não precisa colocar um pau na mão para bater, não precisa fazer nada. A própria vaca já foi ensinada desde bezerro a passar ali por aquele momento. Então é um detalhe, na verdade, é só uma capacitação da pessoa mesmo. Então, não precisa de grande investimento para isso. É muito bom isso. E tudo é repetição, né? Até mesmo com o animal. O animal, mesmo não falando, ele tem células sensoriais e células cognitivas. Ele vai gravar o que dá medo nele e o que não dá, né? E, por exemplo, esse tipo de atitude que a gente toma com o animal é justamente para tirar o medo dele. Desde pequeno, ele acostumar que ele vai passar por aquilo ali, que aquilo ali não vai fazer mal a ele, vai fazer bem. Aquilo ali é um tipo de manejo que vai equilibrar a vida dele, entendeu? E nem todas as fazendas são assim, né? A gente tem uma lacuna muito grande... não só nessa parte, né, de estruturação de pessoas, também como estruturação de negócios, como também estruturação do que vai ser trabalhado ali dentro. É um negócio, né? Acho que não tem o que enfeitar. Ô Filipão, você trabalha, voltando aqui pro lado comercial, você trabalha com a parte da expansão regional da Zoetis, certo? Isso. Como é que funciona essa expansão? Como é que é chegar, por exemplo, eu trabalho ali com outro laboratório. Não vou falar o nome de outra empresa, mas trabalho ali com outra empresa. Como é que... Como é que é chegar e ter lidar com esse dono da fazenda, com o funcionário mesmo, pra gente poder remanejar o produto que está sendo utilizado dentro da fazenda? Eu acho muito interessante essa visão, assim. Isso aí a gente fala que é a expansão comercial, né? Cara, toda fazenda, o cara usa alguma coisa, seja do bom ou ruim, né? Existem N moléculas no mercado, existem N produtos, cara, a gente pode batizar como qualquer coisa, né? Mas, enfim, a gente tem que entender o que está acontecendo na fazenda. Em time que está ganhando, a gente não se mexe, entendeu? Mas nós precisamos mapear e diagnosticar tudo que esse produtor passa, né? É um passo a passo dentro da fazenda, são processos fundamentais para entender, entender como que é a estrutura financeira dele. A gente tem que criar uma conexão 100% com ele. Do mesmo jeito que a gente cria conexão com os animais, nós temos que criar conexão com as pessoas. A estrutura de custo, Isso, a gente tem que entender o que é a vida do cara. Cara, quanto que eu posso gastar mais? Quanto que eu posso gastar menos? Onde que está o meu orçamento para investir mais? Onde que está o meu orçamento para investimento? Quanto que é o meu maior desafio aqui dentro da fazenda? Entendeu? E só assim o cara vai começar a entender. Agora eu posso aumentar o meu volume de trabalho para faturar mais. Porque se ele for desculpa a palavra, mas se ele for na tora, ele vai afundar na tora também. Ele vai dar passo largo e vai quebrar fácil.
Que é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. A pressão de seleção por produtores e empreendedores dentro do mercado está sendo altíssima. Entendeu? Então, se o cara não mapeia o negócio dele como um todo, entendeu? Às vezes, se ele não contratar um consultor, ele vai quebrar rápido. Ele vai quebrar rápido. E aí que a gente vai estruturando o negócio. Cara, mapeou toda a vida do cara ali dentro da fazenda. Não na vida pessoal, claro. Se você começar a virar amigo do cara, com certeza você vai ver muita lacuna pessoal que vai incluir ali dentro do profissional. Porque, por exemplo, meu objetivo dentro da fazenda é 100% interesse comercial, mas o cara não precisa entender isso, né? Claro. O cara não precisa entender isso. Mas o que eu vejo é isso, cara. É mapear, diagnosticar e depois solucionar o problema do cara e acompanhar. Entendeu? É mostrar pro cara o passo a passo de onde que ele tá passando. E o que ele tá investindo e se realmente aquilo ele tá fazendo bem. E aí, quando a gente entra na fazenda, aí respondendo sua pergunta, né? O cara usa outra marca. A filosofia das OETs não é querer trocar 100% dentro da fazenda. É trocar o que não presta pelo que vai prestar. E às vezes nem sempre vai ser uma solução os OETs, né? Eu tô falando aqui, mas pode batizar como qualquer outra empresa. Às vezes não vai ser uma solução da empresa X, entendeu? Vai ser a solução da empresa Y. Mas a função do consultor é ter essa visibilidade e clarear isso pro produtor. Claro, se você usar aquilo ali, talvez você vai ganhar mais. Porque no final, o interesse dele também é comercial. Perfeito. Isso, uma coisa interessante, né, quando a gente fala sobre pecuária, com todo mundo que a gente foi conversando, não existe mais esse espaço para uma pessoa que não tá querendo melhorar, que não tá tendo controle de custo certinho, que não tá travando preço, que não tá observando esses melhoramentos que ele pode ter dentro da produção. Porque quando a gente olha, até a gente gravou um vídeo hoje, inclusive, sobre todo o roteiro da história da carne, desde quando começou e tudo mais. Era muito mais fácil porque você podia ter uma larga escala, você podia deixar os Nelore soltos, extensivo, né? Sem problemas. Isso cada vez mais não tem mais espaço, cara. O confinamento já é uma realidade em várias fazendas, né? E quando você olha a estrutura de custo, quando a arroba tá subindo, quando tá tudo bem, quando o custo também tá baixo, por exemplo, tá comprando as coisas também, o milho, que seja o sorgo, tá tudo bem, todo mundo ainda tá com margem. Agora, quando vir algum tipo de crise, só vai sobrar essas pessoas que você falou. Só vai sobrar quem tá estruturado, quem já movimentou, quem se organizou com os custos, quem se organizou com os melhoramentos que podem ser feitos, tanto genético quanto de alimentação, de nutrição, de saúde animal. Então, não existe mais espaço para ir na tora, não existe mais esse espaço, né? Assim, o engraçado, né, cara, que a gente percebe é o seguinte, os produtores, eles trabalham de que forma hoje, né? A gente fala que o cara, para ter dinheiro, ele tem que ter dívida. Isso aí é entendido, mas dívida que são investimentos. Dívida certo? saudável. Dívida saudável, né? Então, todo banco ensina a fazer isso, né? Mas você só amadurece essa ideia quando você tem alguém por perto que entende. Se o cara não procurar, ele não entende. Mas aí o mercado pecuário, cara, ele é muito engraçado, porque ele é covarde, entendeu? Ele dá oportunidades para as pessoas, por exemplo, pecuaristas que estão iniciando, trabalhar da seguinte forma: eu vou lá, compro o meu estoque de animais, eu pago em 30 vezes, eu vou lá, compro o meu estoque sanitário, eu pago em 6 vezes, que seja, eu vou lá, compro o meu estoque nutricional, eu pago em 10, só que na hora que ele vende o gado, ele recebe o cash inteiro. O que ele faz? Ele vai lá e monta uma casa pra ele boa. Compra uma caminhonete. Equipa a mulher. Ué. Essa é a mentalidade do pecuarista pequeno. Esse é o cara que vai quebrar. Que é o que tá acontecendo hoje no Brasil. Esses caras não conseguem se manter na atividade. Porque ele não sabe o que tá rodando de dinheiro no bolso dele. Os pecuaristas top rentáveis hoje, no benchmark da Integra, hoje o cara coloca 7,5% de lucro dentro do bolso. É o cara que tem tecnologia 100% dentro da fazenda dele. Um cara desse aí não tá pondo 2%. Porque ele não sabe qual que é o fluxo. Ele só tá comprando. Aí depois que endivida, aí vem o RJ, né? Que hoje é a arma principal do cara que não sabe o que faz com dinheiro. É verdade, infelizmente. Ariel, o aumento de RJ que teve, por exemplo, em 2023, 2024, é loucura. Foi absurdo. Loucura.
É muito. E olha que interessante, né? Que a gente olha para essa perspectiva da RJ no agronegócio. A gente tem um monte de problema quando a gente olha pro Brasil estatal aqui. Então agora saiu o Plano Safra 25, 26, né? Mas a gente teve aí congelamento, o que era 1 bilhão, foi para 450. Então a gente tem essas mudanças políticas e jurídicas o tempo todo. Mas isso, quando a gente olha pro histórico do nosso país, isso sempre aconteceu. É engraçado porque muita gente vê que o RJ está acontecendo, mas é porque é uma coisa que está acontecendo agora, esse mês, esse ano, mas não é. O Brasil ele vive num caos estatal há muito tempo. E só sobreviveu a esse caos pessoas que tiveram esse pensamento de pé por pé, longo prazo, pensando assim certinho como que eu vou fazer. Porque se a gente olha na perspectiva de moeda, a gente trocou ali no 80 para 90 ali, a gente trocou 4 vezes, 5 vezes de moeda. Aí teve o Collor que congelou tudo, a gente teve o Tancredo que ia ser eleito, foi o Sarney. Então a gente já passou por muito caos político, jurídico, e isso só mostra que o futuro vai ser mais caótico ainda. Porque se a gente já chegou até aqui, não sei se isso vai melhorar para frente. O ponto é como que o pecuarista, também o agricultor, ele se adapta a viver nesse caos. Então se o cara vê um ano que tá bom e ele compra a caminhonete, ele gasta e tudo mais, e ele não prevê o pagamento dessas dívidas, a Selic tá em 15% hoje. A Selic tá cara pra caramba. Pra pegar um financiamento hoje, até um Pronamp que seja, um Pronaf ou até um outro de maquinário, tem gente pagando 14%, tem gente pagando 13% pra ter que pagar daqui na próxima safra. Então, a perspectiva pode ser de melhora, pode ser de pior, mas uma certeza que a gente tem quando a gente olha pro passado vai ser o caos. Em algum momento vai ser o caos. Nunca teve ano fácil, né? Não teve. Então tem que estar preparado. E ele só está preparado quem? O cara que tem um endividamento controlado, o cara que está bem ali na situação financeira, ele principalmente que sabe anotar os custos, sabe certinho ali quanto que ele gasta. Sabe fazer a comercialização. Isso. Porque senão... Não sabe fazer o hedge. Sabe fazer um hedge, sabe fazer toda essa parte de estruturação real mesmo, porque vai vir caos. Se olhar para o futuro, não adianta. Não sei se é hoje, daqui 10 anos ou daqui 50, mas que vai vir um caos, vai vir. Não, e é pra toda atividade, né? Tudo, é engraçado, tudo, é engraçado que é pra toda você atividade. Tem que esperar o caos, a bagunça, a incerteza que a gente diz. A incerteza. E Felipe, você hoje trabalha como consultor das OETs, né? Você deve ajudar muito o produtor ali na tomada de decisão, de decisões importantes e tudo mais. Como você está mais nesse meio, né? O que o produtor hoje, talvez ele demande mais, ele tem uma certa carência, tanto para tocar o projeto dele, né, como também para planejar. Porque sabe que acho que muita gente às vezes não planeja, não faz o seu planejamento, por às vezes não ter um conhecimento prévio, não ter uma noção mais detalhada do seu próprio processo, dos processos atuais, de como que está... A gente citou aqui a parte da comercialização, né, mas como que está o modelo de comercialização atual. Quais são as principais demandas assim, né, que você auxilia ele nessa tomada de decisão hoje dentro da propriedade dele e também na questão de planejamento? Então, cara, pensando nesse assunto, a gente visualiza que a maioria desses produtores não foram falta de vontade. Eu acredito que muita coisa foi falta de oportunidade, né? Porque a vontade do conhecimento, com certeza eles têm. A fome de conhecimento, com certeza eles têm. Mas muita coisa no passado era conhecimento hereditário. Entendeu? Não tinha televisão para fornecer, não tinha um celular, não tinha um iPad, não tinha um computador. Não era fácil ter informação. O método de tirar as dúvidas era perguntar ao pai e perguntar à mãe. Que tinha também hereditariamente conhecimento, vizinho e tudo mais. Então, acaba que esses caras não saíram da zona de conforto depois de mais velho, ficaram travados e não procuraram educação e não procuram pessoas que são educadas, né? Que hoje já existem, né? Vocês, especialistas na área de financeiros, na área de mostrar para o cara que ele pode ter uma gestão melhor fazendo de tal forma. Existem outras empresas também que trabalham com a gestão organizacional. Existem outras empresas que trabalham com gestão nutricional. Até as próprias indústrias de nutrição já fornecem essa parte de gestão nutricional, né? E também existe a área da saúde animal, reprodução, enfim, todas têm algum tipo de método de gestão, né? E nas OETs ou na minha vida pessoal, profissional na área de saúde animal, não é diferente. A gente senta com o cara para fazer conta.
né? O quanto que ele pode ganhar, o quanto se ele fizer tal coisa, o quanto que ele não pode perder, né? Nesse caso, tudo tem um limite, né? Então, quando a gente vai falar de gestão sanitária, cara, a gente pega como um todo. Mas, assim, hoje o que mais dói no bolso do produtor é nutrição, né? No produtor de pecuária é nutrição. 80% da atividade pecuária é a nutrição que é um custo, né? Vamos falar assim, que é o custo mais direto, né? Entendeu? Agora, de vez em quando, cara, eu cito dessa forma, mas hoje, por exemplo, a reprodução... Ela não é uma despesa, ela é um investimento, certo? Ela não é despesa, ela é um investimento. Por quê? Porque o cara vai ter o benefício de ter um animal a mais dentro da fazenda que posteriormente vai ser vendido e trazer capital para ele. A nutrição, ela é um investimento também, entendeu? Vai dar retorno. Agora, a sanidade, eu falo que ela é um investimento para o cara não perder. Ela é uma segurança ali. Ela é o seguro de vida. O cara faz pra não usar. O cara faz pra não usar. Entendeu? E é isso. Então, assim, ele faz pra não ter o desafio. Porque ele sabe que vai ser uma dor de cabeça pra ele, né? Então, quando ele tem que fazer essa gestão sanitária, ele tem que fazer de trás pra frente. Ele não consegue fazer de frente para trás, né? Pô, vou colocar agora, fazer uma conta no papel e ele vai me entregar tanto, né? Entendi. Eu preciso fazer lá. Cara, se eu não fizer isso, eu vou perder tanto e quantos animais eu vou precisar para repor esse animal que eu não fiz. Entendi. Esses animais que eu não fiz, né? A conta começa lá de trás para frente quando a gente vai falar de sanidade. E é isso, cara. E hoje, por exemplo, sanidade num relatório de custo, num fluxo de caixa aí, é de 2% a 5%, é muito pouco. Eu ia te perguntar agora, quanto que dá um percentual para a sanidade? Isso aí, de 2% a 5%. E depende também da atividade. Se o cara mexer só com recria, cria ou engorda, é totalmente diferente, uma para cada atividade. A atividade hoje que é mais sensível chama-se cria, né? E depois da atividade de cria, a mais sensível financeiramente chama-se confinamento, engorda. Né? Ali o animal tá muito mais sujeito a pegar algumas doenças do que numa recria, por exemplo, do que uma cria extensiva. Eu não entendo, né? Mas eu pensando que num confinamento a transmissão também de qualquer coisa... Eles estão literalmente enfurnados num espaço pequeno, com pouca locomoção, dividindo água e comida o tempo todo. É isso aí. E o organismo do animal é muito mais sensível que o do humano, porque nós somos preparados desde pequeno, né? Nós somos vacinados desde pequeno obrigatoriamente. E o animal não. Tem produtor que é desleixado, tem produtor que é muito zeloso, né? Tem todo tipo de perfil de produtor, né? E é esse perfil do produtor desleixado que a gente quer mais, né? Porque a gente quer mostrar que a solução realmente existe para ele, né? E que se ele não usar as soluções que existem no mercado, ele vai acabar se afundando sozinho, né? E ele não atrapalha só ele, né? Porque pensa o que aconteceu agora com o Japão, né? A gente teve aí a gripe aviária. A gripe aviária, né? Que aí lá foi do Paraná agora, né? Isso. E também teve um caso aqui no Goiás. Teve aqui. 28 dias. Eu acho. 28 dias sem exportação nenhuma. Pensa o prejuízo. Então, por causa de um como cara... é que a gente fica 28 dias? E tudo oscilando, né? Todos os preços, né? Porque acabamos de falar. Sobre rede. Acabamos de falar, né? Não tem dia fácil, não tem ano fácil, não tem hora fácil, né? O que a gente tem que fazer é prevenir, que é o que vocês fazem, né? Vamos fazer um hedge e tal. Mas vocês viram o comportamento do mercado. Soltou a notícia da gripe aviária, o que a arroba fez? Lá embaixo. Lá embaixo. Não ia comprar mais. Despencou, então, todo mundo assustou, o que vai acontecer, E engraçado que tudo isso está muito conectado, né? O cara fica pensando, por que tem a ver produção aviária com produção bovina? O que tem a ver, às vezes... Ou o Trump indo lá e taxando uma compra. Muda tudo. O que isso tem a ver? Então, tipo, é tudo muito conectado, porque às vezes os insumos são semelhantes, né? A formação de preço dos insumos também. Exato. É impressionante como todas essas áreas, assim, elas se conectam. E se você achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro. Até, inclusive, sobre hedge, a gente tem algumas reuniões durante o dia, eu e o Alan. E é engraçado que a pessoa vê, por exemplo, exatamente hoje, enquanto a gente está gravando isso, a arroba do boi tá numa perspectiva de alta. Uma perspectiva. Então, hoje tá em torno de 320 quando a gente olha São Paulo. E aí, você olha para agosto, 326, aí depois 330, 300, chega até 337 lá em dezembro. É como se fosse um farol. Eu gosto desse exemplo do farol, uma lanterna. Que é hoje
ela está subindo um pouquinho ali na frente. Então, próximo mês é uma subida constante. E o que faz? Faz com que as pessoas acreditem que lá em dezembro a roupa vai estar bem alta, porque esse farol está subindo, é uma linha reta. Só que uma simples mudança de uma tarifa, de uma doença, de um conflito, de qualquer coisa que vai acontecer em algum momento, faz com que o próximo mês diminua um pouco. E se o próximo mês diminuir, é como se fosse essa lanterna que está virada um pouco para cima, ela baixa um pouco para baixo. Então lá na frente, lá em dezembro, a queda não é pouca. A queda é brusca. E aí aquela pessoa que está buscando fazer um hedge, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não vou fazer um hedge agora porque a perspectiva é de alta. Só que é só uma perspectiva. Só que durante a perspectiva de alta é que você tem que fazer o hedge. Porque na baixa você vai pagar muito caro. É a mesma coisa de um seguro de carro. Se o seu carro tá bem dirigido, tá bem certinho, tá ok, você tá deixando dentro de uma garagem, você tem tudo certinho, aí que você tem que ver o seguro, porque você vai pagar barato. Agora, vou fazer o seguro agora, por quê? Porque eu vou colocar o carro na mão do meu filho de 18 anos, porque eu vou deixar ele na rua, porque... Esse aí já não é o seguro pra não usar, né? É o seguro que o pai tá esperando. Então, às vezes eu vejo a pessoa querendo fazer o hedge quando o mercado vai cair. Aí não tem como. Aí não adianta aí vai fazer pagar, mais, aí nem né? vale a pena às vezes, porque aí vai pagar caro. Então, se o mercado tá indo bem... Se o sol tá claro, é agora que você compra uma sombrinha, um guarda-chuva, porque na hora que chover, você nem acha tá mais. Feito, né? Por exemplo, agora, tô te falando, agora é época de comprar ar-condicionado. Porque quando chegar agosto aqui, setembro aqui em Goiás, calor você pega o preço, que vai ser a mesma coisa, Roupa de frio você compra na hora que tiver com calor, porque ninguém vai estar comprando. Então o seguro é a mesma coisa. É o tipo esse é o tipo de commodity que ninguém lembra, né? Aí quando as pessoas só lembram na hora, né? Na que aperta. Então cuidado, cara. Cuidado, principalmente com pessoas de casa. Quando as coisas estão boas, inclusive até, isso é uma coisa de carreira, né? Às vezes a pessoa tá muito estabelecida em uma carreira, aí ela estagna. Só que naquele momento onde tá tudo certo, é o momento onde você tem que fazer um braço a mais. Você vai criando uma coisa paralela, você vai montando um negocinho seu, você vai criando uma empresa a mais, vai criando um braço dentro da sua empresa. Por quê? Porque tá indo bem. O que eu mais vejo acontecer é, a pessoa vem uma crise, por exemplo, nossa, talvez, uma pessoa que é CLT, por exemplo, talvez eu perca meu emprego. E aí naquele momento ela fala, agora eu vou empreender. Agora eu vou criar um negócio, agora eu vou... Só que você tem que estar preparado para a crise o tempo todo, porque ela vai vir e quando ela vir não tem como agora você pensar em mudar alguma coisa, agora fazer um seguro, um hedge, agora eu achar um emprego novo, agora eu me profissionalizar. Tem que estar sempre preparado. Acho que é um pensamento muito que veio... É a mesma coisa, a personalidade. Cuide muito bem da saúde dos seus animais. É a mesma coisa a personalidade animal, pô. Porque querer ou não pode afetar de alguma maneira. Mas essa área de saúde, você falou, a Zoete é uma das pioneiras, né, nessa questão de desenvolvimento de produtos para a área sanitária. Existe hoje no mercado e também na produção algumas carências nessa área sanitária e até mesmo perspectivas de, sei lá, um produto melhor, um desenvolvimento tecnológico mais interessante? O que mais te entusiasma, assim, nesse mercado? Cara, é engraçado porque realmente sempre vai ter carência. Sempre vai ter lacuna, espaço para crescer. Vamos dar o exemplo aí da inteligência artificial, Nossa. né? Hoje eu acho que é a principal carência, mas eu acredito que as indústrias grandes, né, as principais do mercado, já estão investindo nisso aí faz tempo. Né? Enquanto a gente está pensando... Eu falo assim que os gringos, né, são extremamente estratégicos. Né? O que eles ponderam para a gente aqui, ele já tem uma margem de erro muito grande. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo avulso. O gringo manda para a gente lá que... Nós temos que crescer o Brasil 15 pontos acima do mercado. 15 pontos percentuais acima do mercado. Você acha que eles não têm uma margem de erro até 25%? É longe, eles já sabem que 15% dá. O que passar disso é lucro. É lucro. Entendeu? Então, do mesmo jeito, eu acho que essas lacunas existem e todas essas indústrias, como a Merck, como os Zoetis, como o Vaccinol, Orofino, todas elas investem em torno de 15% do faturamento, tudo em investimento tecnológico e capacitação técnica. Então, todo ano os caras estão descobrindo alguma coisa nova. Se é molécula nova, se é atividade nova. Então, sempre tem espaço para crescimento. Eu acredito hoje, muito fielmente, que o principal investimento a ser feito dentro de qualquer indústria chama-se inteligência artificial. Não pode escapar disso aí. Não é à toa que, por exemplo, vou dar o exemplo das Zoetis. As Zoetis esse ano tem treinamento todos os dias de Copilot. É um exemplo. Entendeu?
E com certeza vai vir outros treinamentos e outros. Por quê? Porque lá fora já tá anos-luz avançado mais do que nós aqui. Muito mais. E o que é bom para quem atua aqui. Porque se já existe tecnologia desenvolvida, assim, a tecnologia está disponível, né? Mas se já foi testado lá fora, e aqui é o local onde a gente tem o maior exportador de várias das commodities, então é aqui que a gente tem que ter gente implementando. Então tem espaço infinito aqui pra galera começar a implementar esse tipo de recurso, né? Por exemplo, tava vendo um podcast do... Vocês acompanham? O Sérgio dos Foguetes lá, o Sérgio Sacani. É. E aí ele foi numa viagem pro Mato Grosso com o presidente da ProSoja lá. E aí eu conversando sobre inteligência artificial, né, e ele contando isso, que ele falou, pô, mas o que prejudica muito a soja, né? Ele falou que tinha uma lagarta lá específica, e ele falou, uma ideia simples, você vai lá, tira uma foto da folha da lagarta, de algumas das folhas, faz a inteligência artificial entender que aquilo ali é um problema, pega um drone, filma a lavoura inteira e fala, reconheça onde que tem isso aqui. E aí você consegue mapear na lavoura inteira onde que tem isso, em questão de 10 segundos. Olha pra você ver. Então, é uma coisa que era impossível há um ano atrás, agora é que tá aqui. Só que ter essa pegada, porque eu vejo na parte tecnológica brasileira, principalmente pessoa que sai de mecatrônica, pessoa que sai de tecnologia querendo inventar o novo Facebook, querendo fazer uma tecnologia, só que o agro ele é muito carente disso, de pessoas que implementem, porque tem a tecnologia, tem a necessidade, só falta essa pessoa que conecta isso aí. Então tem muito espaço para quem quer trabalhar no agro com tecnologia, para quem consegue comunicar o agro e ir lá implementar esse tipo de coisa na fazenda, cara. Perdão. Não, é isso mesmo. Com certeza. Assim, eu vou te dar um exemplo, cara. Tem a Nutron Cargill, eles têm uma atividade que eles fazem dentro dos confinamentos hoje, chama Quero-Ouviu, que é utilizando o drone, né? Eles, todos os dias, os funcionários das fazendas que estão designados para aquela atividade, nas fazendas que adotaram o uso do Quero-Ouviu, sobe um drone, passa fazendo uma filmagem e esse drone consegue captar a atividade eu acho que é pós e pré primeiro trato, né? Que é a primeira passagem de comida no coxo, né? Para ver como é que tá a atividade desse animal, entendeu? E aí eles conseguem fazer uma balização para cada tipo de coisa. Eu tenho 30% de animal andando, 30% de animal ruminando, 30%. E aí fala, esse curral aqui realmente tá bom. Aí passa pro outro. Aí eles já conseguem identificar, esse curral aqui não tá bom, porque vamos lá ver, às vezes é um bebedouro, tá estragado, às vezes um cano estourado, às vezes o coxo tá quebrado e os animais não conseguem chegar no limite do coxo e tal, não sei o quê. Quanto tempo demoraria para um tratador pegar e descobrir isso? Então, eu acredito que a tendência é essa. A lacuna e o espaço de crescimento sempre tem, cara. Nossa. Sempre tem. Nossa senhora, e a tecnologia. Eu falo porque, assim, esse ano eu fiquei curioso demais com um negócio que chama Canton Fair. Que isso? Que é uma feira lá da China de tecnologias inovadoras. Cara, a galera inventa tanta coisa que vocês não imaginam. Tem coisa demais. Se vocês tiverem curiosidade, depois procurar lá. Tem muita coisa que vocês falam assim, cara, não tem como eu pensar nisso aqui. E o cara... Lá não, a galera já colocou. Lá a turma é muito workaholic também, né? Lá é lascado, né? Mas é assim, é todo dia inventando alguma coisa. Os caras fizeram aqueles parques de lazer, de diversão, pra você ter o seu momento com seu filho, um exemplo. Só que eles fizeram pra você trabalhar hipertrofia também. Tem um negócio lá pra você trabalhar musculação. Ao mesmo tempo que você tá brincando com o filho, você tá treinando. É isso aí, ó. Aqui, ó. Pra quem não sabe, aqui, ó. Quem cortou aqui, ó. Agora é. Mas verdade. Sabe, não é pra sempre, né? Uma hora outra pode voltar. Agora vamos tocar nesse assunto. Show demais. Muito bom. Eu vi uma outra coisa também de tecnologia, né? Nossa, agora fugiu da cabeça. Eu tinha lembrado agora. Agora foi. Era alguma coisa de tecnologia também que veio forte. Mas foi. Mas enquanto isso, assim, você acha que hoje se o cara... Você deu um exemplo no começo aqui, que você falou, se o cara souber fazer um promptzinho ali, jogar num IA, ela consegue já fazer boa parte da parte de inteligência, de trabalho de consulta ali. Você acha que o crescimento, do desenvolvimento da inteligência artificial, justamente o setor, não só o agro, né, mas vários outros setores, ele bate muito com aquela visão que para mim é um pouco errada, mas é o que o mundo tem de medo que
possa substituir as pessoas, né? Ou seja, substituir em grande parte o volume do trabalho humano, né? Você acha que isso é possível de acontecer no agro ou você acha que não? Acho que isso é mais um complemento e não uma substituição. A IA vai substituir o ser humano no agro? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Já substituiu. Já substituiu. Quanto que é o aluguel de uma pulverizadora hoje? Quanto que é o aluguel do uso do drone? Entendeu? Já começa aí. Então já tá... Já substituiu. Já existe ordenha mecânica, cara. Um ordenha aí que faz tudo automático e muito melhor que o humano. E ela não tem hora pra trabalhar. Na fazenda do meu tio lá, colocou... Até por exemplo, eu tenho um tio mais velho que ele não consegue abrir, faleceu infelizmente, mas na época tinha aquele celular, ele não conseguia abrir porque de tanto ordenhar o dedo dele travou. Ele ficou, sabe quando o dedo não mexe mais? E hoje em dia, a outra geração, que é meu tio, né, ele só coloca lá a ordenha dele. Não, a ordenha mecânica é literalmente mecânica. Como sozinha. O robô faz tudo sozinho. O robô, o robô entra, coloca a teteira. Isso. Coloca a teteira na vaca, limpa os tetos, coloca a teteira, tudo certinho, o robô sai, a vaca entra de novo, é tudo mecânico, um ser humano não encosta em nada. Ainda faz um carinho na vaca ali pra não ficar muito assustado. Mas aí são tecnologias muito caras, né? Nossa. $1 milhão. $1 milhão. Mas aí você não precisa de ninguém. Ninguém. Você paga $1 milhão e pronto. Literalmente. Você nunca mais paga funcionário, você pagou $1 milhão. É igual o drone. Sabe o que a galera do drone vende quando vai falar de pulverização? É assim, o quanto de espaço e perca você tem com um trator com a passando pisada do trator em cima do lavoura. É verdade, o que a galera do drone vende. Pô, se você usar o drone aqui, além de você conseguir me pagar, vai te sobrar isso aqui a mais. E aí, vamos testar? Aí o cara vai e começa num alqueiro, numa gleba, no hectare, aí quando 10 hectares, aí pronto, isso aí. E outra, o cara, hoje o movimento do agro, 100% agricultura e pecuária é ligado em volume. Então, quanto mais volume o cara tiver, mais faturando ele vai estar, mais margem de lucro ele tem. Show demais. Depois tem aqueles vídeos do pessoal derrubando drone nas lavouras, né? Os caras chegam... Lembrei qual que foi a inovação. Tem um rapaz que a gente conheceu, inclusive ele entrou como sócio na UEP Fazendas, né? Que é o Rodrigo. Ele tem uma feira lá em Canarana e Nova Mutum e outros lugares no Pará, chama Dinetec, né? É uma feira bem grande, quase como se fosse a AgriShow, só que lá do Mato Grosso. E aí ele desenvolveu e patenteou um negócio chamado Arandilo. Armandilo ou Arandilo, eu não vou saber certinho. Que é o seguinte, olha o tanto que é rudimentar ainda uma coisa essencial, que é a coleta de estudo de solo. Você vai fazer o estudo de solo da sua fazenda. Então tem lá a sua fazenda. É um cara com a moto, que ele vai lá, fura o solo, pega um pacotinho e guarda. Fura um pedaço, pega um pacotinho e guarda. Depois ele não esquece ali qual que era qual, mistura, você não sabe de onde que era o solo direito e tudo mais. É gente com moto misturado que vai lá mesmo. E vai lá e fala, ó, a terra tá boa, precisa de fosfato, precisa de glifosato, alguma coisa. Como que ele fez? Um robô, um Arandila, como se fosse um mini tratorzinho, que você coloca por GPS ali onde que ele tem que ir, ele vai andando, ele fura, guarda, e exatamente no mesmo local. Trabalha 24 horas, tinha 24 horas não, tem uma bateria ali, né? Tem que colocar gasolina também, que é a primeira versão que ele fez, mas não tem ninguém, não tem erro, porque não é uma pessoa pegando que pode confundir. A margem de erro é muito pouca, né? Acabou. É muito pouco. Então, assim, e isso aqui ainda toda a fazenda precisa ali, com uma larga escala, fazer um estudo de solo para entender o que tá faltando antes de plantar. Até pequena escala, lá em casa a gente faz. Então. E a gente sabe que não vai mascarar, né? Porque exatamente, a mão da gente mascara. O cara que trabalha, e o cara que trabalha também, ele mesmo onera a atividade. Ele vai lá e fala assim, vou coletar aqui, faço 2 coletas no mesmo lugar aqui e falo que eu peguei em 2. Porque eu vou andar toda fazenda. Entendeu? E o robô não, o robô faz o que você manda. Exatamente. Cara, todas as áreas hoje... todas as áreas hoje estão sujeitas, cara. Todas as áreas. Mas eu acho que a área que... quanto mais operacional ela for, mais onerada ela vai ser. Com certeza. Pela tecnologia. Entendeu? A tecnologia vai invadir com tudo. Então, assim, todas as indústrias... Tanto que cara, isso aí é idealizado. A indústria não acompanha o mercado. A indústria, enquanto o mercado está concentrado na zona de conforto, não tem tanta oscilação, a indústria sempre vai estar acima. Sempre vai estar crescendo acima. Entendeu? Por exemplo, a projeção das OETs daqui, sei lá, vamos colocar aí, seus 4 anos, é crescer 33% dentro do mercado. Aí pega um faturamento das OETs hoje, né? De tantos bilhões, sei lá.
Quer dizer que em 10 anos você cria um outro Edson. Se 33 a cada 4 anos significa a projeção é... Criar outra. Literalmente tudo que vai existir daqui 10 anos não existe hoje. De tanto que vocês vão criar. Então olha como que a indústria tem que mudar o tempo todo. Show demais. Filipão, chegando agora no final do programa. No final do programa, primeiro eu queria mostrar minha faca aqui, mas o Lucas já tava ali me falando que eu não posso abrir, porque senão o YouTube não derruba o negócio, mas ó, não posso mostrar mais que objeto isso, mas cortante, não pode falar faca. Tem que falar objeto cortante. Faz um pi aí na fala do Edson. Pra descascar laranja. YouTube não gosta. Eu ganhei um colete top de linha, tá lá na minha mochila pra ninguém pegar ele. Eu só vou andar com a faca no bolso agora, não sai mais. Eu ganhei o boné. Usando nas minhas pescarias aí. Filipão, onde é que a galera te acha? Cara, então, eu ainda não sou muito ativo no Instagram, mas meu Instagram é fácil, ele é aberto, eu contribuo lá com muita coisa, muita informação, é @FFelipePessoa, são 2 Fs mesmo. Lá eu falo um pouco sobre saúde animal, falo um pouco sobre gente e basicamente é isso aí. Fechou. Boa. E você, seu Alan? @oalanpimentel no Instagram. Aqui vocês acham a Lísia.sá e o Edson? Agora, site em pé, alvpagro.com.br. Lá você vai encontrar as fazendas, lá você vai encontrar rede, lá você vai encontrar crédito, tudo que vocês precisam. Finalmente saiu, parimos. Parimos o site, depois de sei lá quantos meses sofrendo. E aí a gente tá mudando ele, logo vai vir com cotações, porque, pô, você vai cotar uma coisa, aí CPEA diz alguma coisa, o mercado físico é outra, todo esse caos, vai estar tudo certinho lá. Em agosto vem o blog com as cotações bonitas, mas hoje já tem alvpagro.com.br lá. Fechou? Um abraço aí, você encerra o programa, porque o programa é seu. Um abraço pra vocês, beijo gigante. Como é que chama? Se inscrevam, comentem, compartilhem, conversem conosco. Estava com saudade de vocês. Como sempre, um prazer inenarrável estar por aqui. Então, falou. Até mais. Um abraço, pessoal.